Imagine lendas dos anos 1970 que o Brasil idolatrava. Eles tinham fama, prestígio e fortunas infinitas. Mas quando as câmeras desligavam, a realidade era outra. Esses ídolos viviam na miséria por escolha própria, contando cada centavo como se estivessem falidos. Eram a personificação da avareza, negando ajuda até aos mais íntimos. Hoje, vamos abrir o cofre proibido desses astros. Você vai se surpreender com quem tinha escorpião no bolso e levou seus tesouros para o túmulo. Inscreva-se agora no canal e comente abaixo: dinheiro traz felicidade ou solidão? Amácio Mazzaropi. Vamos começar com o nome que definiu o cinema nacional por décadas e se tornou o sinônimo do caipira brasileiro. Amácio Mazzaropi não era apenas um ator ou comediante. Ele era uma indústria inteira em uma só pessoa. Nos anos 1970, enquanto a maioria dos artistas dependia de grandes estúdios, ele já era dono de seu próprio império, a Pan Filmes, e de uma fazenda gigantesca em Taubaté que servia de estúdio. Seus filmes arrastavam multidões, batendo recordes de bilheteria que superavam até produções de Hollywood no Brasil. O dinheiro entrava aos borbotões, sacos e mais sacos de cruzeiros que, segundo lendas da época, ele gostava de contar pessoalmente. No entanto, quem via o personagem Jeca Tatu, com roupas remendadas e jeito simples, não imaginava que a vida real do criador não era tão distante da simplicidade do personagem, mas por motivos bem diferentes. Mazzaropi era conhecido nos bastidores por controlar suas finanças com mão de ferro. Dizem as más línguas e biógrafos que, apesar de ser o artista mais rico do Brasil naquela época, ele detestava a ostentação e gastos desnecessários. Enquanto outros galãs desfilavam em carros importados e viviam em coberturas na zona sul do Rio de Janeiro, Mazzaropi preferia a reclusão de sua fazenda, onde podia monitorar cada centavo gasto em suas produções. Ele reaproveitava cenários, figurinos e negociava cada contrato até a exaustão. Há relatos de que ele mantinha um estilo de vida extremamente austero, muito abaixo do que sua conta bancária permitiria. Ele não via sentido em luxos que não trouxessem retorno financeiro direto. Essa obsessão pelo controle financeiro fez com que ele acumulasse um patrimônio que, corrigido para os dias de hoje, estaria na casa das centenas de milhões de reais. Mas essa economia extrema teve um preço alto. Ele viveu seus últimos anos solitário, cercado por funcionários e poucos amigos íntimos, sempre desconfiado de que as pessoas se aproximavam apenas por interesse em sua fortuna. Quando ele partiu no ano de 1981, deixou para trás não apenas um legado cultural imortal, mas também uma disputa ferrenha por seus bens, provando que acumular tanto e não usufruir pode gerar mais caos do que paz. Ele foi um gênio dos negócios, mas sua vida pessoal foi marcada por essa contenção que muitos interpretavam como uma avareza profunda. Ele provou que é possível ter o mundo aos seus pés e, ainda assim, viver com o cinto apertado, guardando segredos e moedas até o último suspiro. Lírio Mário da Costa. O segundo nome da nossa lista é sinônimo de risadas, mas sua vida financeira era um drama silencioso que poucos conheciam profundamente. Lírio Mário da Costa, eternizado na memória do povo brasileiro como o inigualável Costinha, foi um dos maiores comediantes que o país já viu. Nos anos 1970 e 80, ele era uma máquina de fazer dinheiro. Seus espetáculos de teatro lotavam sessões consecutivas, com filas que dobravam quarteirões nas grandes capitais. A televisão o disputava a peso de ouro e seus discos de piadas vendiam como água. Estima-se que, no auge de sua carreira, ele faturava o equivalente a dezenas de milhares de reais por semana, uma quantia que permitiria a qualquer um viver como um rei. No entanto,
Quem conhecia Costinha na intimidade sabia que a palavra gastar não existia em seu dicionário pessoal. Ele era folclórico não apenas pelo humor ácido, mas pela lendária resistência em colocar a mão no bolso para pagar qualquer coisa. Nos bastidores do teatro de revista e dos programas de auditório, as histórias sobre a sovinice de Costinha eram contadas aos sussurros, misturando admiração pelo seu talento e espanto pelo seu estilo de vida. Diziam que ele vivia em um apartamento em Copacabana que, embora localizado em um bairro nobre, era mantido na mais absoluta simplicidade, com móveis antigos que ele se recusava a trocar. Há relatos de produtores da época afirmando que ele preferia caminhar longas distâncias sob o sol quente do Rio de Janeiro a pagar por um táxi, mesmo carregando malas pesadas com seus figurinos. Para ele, cada centavo economizado era uma vitória pessoal contra um futuro incerto. Ele viveu o trauma de muitos artistas que viram a fama passar e a pobreza chegar. Então, sua defesa era acumular compulsivamente, transformando sua conta bancária em uma fortaleza impenetrável. Essa obsessão em poupar chegava a extremos que beiravam o inacreditável. Colegas de elenco contavam que ele evitava jantares de confraternização para não ter que dividir a conta, e quando ia, consumia o mínimo possível. Ele não ostentava joias, carros de luxo ou roupas de grife. Seu guarda-roupa era funcional e repetitivo. Enquanto outros humoristas da época compravam mansões e iates, Costinha investia em imóveis silenciosamente e guardava o restante, sempre com medo de que o telefone parasse de tocar. Essa postura gerou um isolamento natural. As pessoas o amavam no palco, mas tinham dificuldade em lidar com sua rigidez financeira na vida real. Ele criou uma barreira invisível, onde o dinheiro era mais importante do que o conforto ou o lazer. Quando ele nos deixou, no ano de 1995, o público chorou a perda do gênio do humor. Mas, nos bastidores, o comentário era sobre a fortuna intocada que ele deixou para trás. Todo aquele esforço, toda aquela privação de pequenos prazeres mundanos resultou em um patrimônio que ele jamais usufruiu em sua totalidade. A história de Costinha, nos anos 70, é um lembrete poderoso e um tanto triste de que, às vezes, o medo da escassez pode ser tão paralisante quanto a própria falta de recursos. Ele foi o homem que fez o Brasil gargalhar, mas que levou a vida financeira com uma seriedade mortal, provando que é possível ser rico no banco e viver como um pobre na alma. Edson Arantes do Nascimento. Agora, mudamos drasticamente de cenário, saindo dos palcos de humor para os gramados sagrados, onde um rei reinava absoluto, mas mantinha os cordões da bolsa mais apertados do que a defesa de um time adversário. Estamos falando de Edson Arantes do Nascimento, o eterno Pelé. Nos anos 1970, ele não era apenas um jogador de futebol, ele era a marca mais valiosa do planeta. Após conquistar o tricampeonato mundial no México, sua fama atingiu a estratosfera. Contratos publicitários milionários, a transferência histórica para o New York Cosmos nos Estados Unidos e cachês que ultrapassavam a compreensão de qualquer trabalhador comum enchiam seus cofres diariamente. Dizia-se que, onde ele pisava, o dinheiro brotava do chão. No entanto, nos bastidores luxuosos das festas e jantares da alta sociedade, uma lenda urbana corria a boca pequena. O rei tinha um verdadeiro jacaré no bolso. A imagem pública de Pelé era a de um embaixador mundial, sempre sorridente e generoso com seus fãs. Mas quem convivia com ele na intimidade relatava uma relutância quase patológica em gastar seu próprio dinheiro. Existem inúmeras histórias, contadas em tom de brincadeira, por ex-companheiros de Santos e da seleção brasileira, de que ele raramente andava com a carteira no bolso. A desculpa
era quase sempre a mesma. Ele havia esquecido ou não precisava, pois era o rei. Isso fazia com que amigos, assessores e até empresários acabassem pagando a conta de restaurantes, cafés e pequenos luxos do dia a dia. Para um homem que, na década de 70, assinava contratos de milhões de dólares, essa postura era vista como uma excentricidade desconcertante. Não era falta de recursos, longe disso. Era uma mentalidade enraizada de quem veio de uma origem extremamente humilde e jamais esqueceu a dificuldade de ganhar o pão. Essa característica gerou um contraste fascinante em sua biografia. Enquanto ele gerava fortunas para clubes, patrocinadores e parceiros, sua vida pessoal era gerida com uma cautela que beirava a avareza. Ele investia em imóveis, negócios e terras, sempre buscando multiplicar o patrimônio, mas o ato de gastar, de usufruir despreocupadamente, parecia lhe causar um desconforto físico. Biógrafos apontam que esse comportamento era um mecanismo de defesa psicológico. Tendo visto tantos craques do passado terminarem seus dias na miséria após serem explorados ou gastarem tudo com a vida noturna, Pelé jurou para si mesmo que jamais passaria necessidade novamente. Ele blindou sua fortuna com uma muralha de economia doméstica que para muitos parecia mesquinhez, mas para ele era sobrevivência. Mesmo quando se tornou uma das pessoas mais ricas do mundo esportivo, superando ganhos de estrelas de Hollywood, ele manteve hábitos simples que desafiavam a lógica do consumismo desenfreado da época. Ele não era visto esbanjando em cassinos ou comprando ilhas, como outros milionários faziam. Seu foco era acumular e proteger. Ao longo das décadas, essa postura garantiu que ele chegasse ao fim da vida com um império financeiro intacto, ao contrário de muitos de seus colegas de campo que partiram sem nada. A história de Pelé nos ensina que o talento pode trazer o ouro, mas é o medo de perdê-lo que dita como o ouro será guardado. Ele foi o monarca absoluto da bola, mas em suas finanças agiu sempre como um plebeu assustado com o dia de amanhã, provando que a verdadeira riqueza para ele era a segurança e não o luxo. Senhor Abravanel, se existe uma figura que personifica o sonho brasileiro de ascensão social, esse alguém é Senhor Abravanel, mundialmente conhecido como Silvio Santos. No entanto, durante a década de 1970, enquanto construía os alicerces do que viria a ser um dos maiores impérios de comunicação do Hemisfério Sul, Silvio carregava consigo hábitos que deixavam seus executivos e concorrentes perplexos. Ele já era um homem podre de rico, dono do baú da felicidade, uma máquina de imprimir dinheiro, que vendia sonhos para a classe trabalhadora. Seus ganhos mensais eram incalculáveis, somas que poderiam comprar emissoras inteiras à vista. Porém, a mentalidade do antigo camelô, que gritava nas ruas do Rio de Janeiro para vender capinhas de plástico para títulos de eleitor, nunca saiu dele. Para Silvio, cada cruzeiro tinha um valor sagrado, e desperdiçá-lo era quase um pecado capital, independentemente de quantos bilhões ele tivesse guardado no cofre. Nos corredores da televisão, as lendas sobre a mão fechada do patrão eram contadas com um misto de reverência e medo. Enquanto outros apresentadores exigiam camarins banhados a ouro e banquetes extravagantes antes de entrarem no ar, Silvio Santos mantinha uma rotina espartana. Relatos de funcionários antigos dão conta de que ele preferia comer a comida do refeitório da empresa ou trazer marmitas simples de casa a gastar fortunas em restaurantes de luxo. Ele era conhecido por verificar pessoalmente as contas de luz dos estúdios, andando pelos corredores e apagando lâmpadas acesas em salas vazias, dando broncas homéricas em quem desperdiçasse energia. Para ele, o lucro não vinha apenas do que entrava, mas, principalmente, do que deixava de sair.
Ele negociava cada contrato, cada compra de filme e cada salário com uma dureza implacável, fazendo com que astros internacionais e grandes distribuidores suassem frio na mesa de reuniões. Sua vida pessoal refletia essa austeridade de forma ainda mais clara. Nos anos 70, enquanto magnatas da mídia desfilavam em limusines importadas, Silvio era frequentemente visto dirigindo seus próprios carros, modelos confortáveis, mais longe de serem as máquinas ostentatórias que sua fortuna permitiria. Ele viajava para o exterior com a família, mas sempre com um olho nas promoções e nos hotéis com bom custo-benefício, recusando-se a pagar preços abusivos apenas pelo status. Havia uma história famosa de que ele usava os mesmos ternos e sapatos por anos a fio, cuidando deles com zelo excessivo para não precisar comprar novos. Essa postura não era avareza pura, mas uma disciplina financeira férrea de quem sabia que o sucesso na televisão era volátil e que o dinheiro fácil poderia desaparecer num piscar de olhos. Essa obsessão pelo controle financeiro foi o que permitiu que ele sobrevivesse a crises econômicas que derrubaram gigantes como a Rede Tupi. Enquanto outros esbanjavam e acabavam falidos, Silvio reinvestia cada centavo economizado em seu próprio negócio, tijolo por tijolo. Ele criou uma cultura onde o desperdício era o inimigo número 1. Mesmo sendo um dos homens mais ricos do país, ele nunca se desconectou do valor do dinheiro para o povo comum, o que talvez fosse o segredo de seu carisma inabalável. Ele partiu deixando um legado monumental, mas também a lição de que, para construir um império que dure gerações, é preciso tratar milhões como se fossem centavos e jamais permitir que a vaidade assine cheques que a realidade não pode pagar. Silvio foi o mestre da comunicação, mas nos bastidores foi o imperador da economia, provando que a verdadeira riqueza é aquela que a gente guarda e não a que a gente mostra. Antônio Renato Aragão. Se existe um rosto que definiu o humor brasileiro para gerações inteiras, esse rosto pertence a Antônio Renato Aragão, o eterno Didi Mocó. Durante a década de 1970 e início dos anos 80, ele liderou o quarteto Os Trapalhões, um fenômeno cultural que parava o país todos os domingos e lotava as salas de cinema como nenhuma outra produção nacional conseguia. Os filmes do grupo batiam recordes de bilheteria que perduram até hoje, gerando uma receita colossal que faria inveja a grandes estúdios internacionais. Renato não era apenas o protagonista, ele era a mente empresarial por trás de tudo, o dono da marca e da produtora. Enquanto na tela ele interpretava o nordestino pobre, faminto e malandro que lutava por um pedaço de pão, na vida real, Renato acumulava uma fortuna astronômica, tornando-se um dos homens mais poderosos da indústria do entretenimento. Porém, essa montanha de dinheiro não era dividida de forma igualitária, e foi justamente o seu controle financeiro rígido que quase destruiu o grupo. Nos bastidores, longe das gargalhadas do público, o clima era tenso e marcado por disputas financeiras amargas. A imagem de Renato como um tiozão generoso contrastava violentamente com a figura do empresário implacável que contava cada centavo e definia as fatias do bolo. A situação explodiu no ano de 1983, quando os outros 3 integrantes, Dedé, Mussum e Zacarias, decidiram romper com Renato. O motivo? Dinheiro. Eles alegavam que Renato ficava com a maior parte dos lucros, controlando a administração com mão de ferro e repassando aos companheiros valores que, segundo eles, não condiziam com a importância que tinham para o sucesso do grupo. Foi um choque nacional. O Brasil viu seus ídolos separados por causa da ganância e da falta de acordo financeiro. Enquanto Renato continuava rico e poderoso, os outros tentaram seguir sozinhos, mas a mágica só existia
com a união dos quatro. Renato Aragão sempre teve uma postura defensiva em relação ao seu patrimônio. Vindo de uma família de classe média do Ceará e formado em direito, ele tinha uma visão pragmática que faltava a muitos artistas da época, a de que a fama é passageira e o dinheiro deve ser blindado. Ele investiu pesadamente em terras, gado e imóveis, construindo um império sólido que lhe garantiu tranquilidade eterna. No entanto, relatos de funcionários e colegas daquela época dourada sugerem que ele era extremamente cauteloso com gastos. Diferente de Mussum, que era conhecido por gastar com festas e viver o momento, Renato vivia para o trabalho e para a acumulação. Ele não era visto esbanjando em noitadas, seu foco era gerir a Renato Aragão Produções como uma multinacional, onde o desperdício era proibido e os custos eram cortados na carne. Essa postura de guardar tudo e controlar o fluxo de caixa gerou ressentimentos que demoraram décadas para cicatrizar. Mesmo após a reconciliação do grupo, a sombra daquela disputa financeira nunca desapareceu totalmente. Renato provou ser um gênio dos negócios, garantindo que nunca passaria pelas dificuldades que seu personagem Didi enfrentava na ficção. Ele se tornou, indiscutivelmente, o trapalhão mais rico, com um patrimônio que, segundo estimativas, ultrapassa a casa das centenas de milhões. A lição que fica de sua trajetória nos anos 70 é que, no mundo do show business, a amizade muitas vezes termina onde começa a contabilidade. Ele foi o líder que fez o Brasil rir, mas que levou a gestão de sua fortuna com uma seriedade absoluta, mostrando que, para ele, o humor era uma arte, mas o dinheiro era coisa muito séria para ser dividido sem critério. Agenor de Oliveira. Muitos o conheciam pelo carinhoso apelido de Cartola, o mestre do samba e fundador da Estação Primeira de Mangueira. Se você olhasse para aquele senhor de gestos mansos e sorriso humilde nos anos 1970, jamais imaginaria que ele estava sentado em uma mina de ouro de direitos autorais. Após décadas de esquecimento, Cartola foi redescoberto nessa década, gravando seus discos mais emblemáticos e vendo suas composições serem interpretadas pelas maiores estrelas da música popular brasileira. O dinheiro das rádios, das vendas de LPs e dos shows em teatros lotados começou a jorrar. No entanto, Cartola manteve um estilo de vida que beirava a privação voluntária. Ele e sua inseparável esposa, Dona Zica, continuavam vivendo de uma forma que deixava os amigos e produtores perplexos, pois parecia que o casal ainda enfrentava as dificuldades dos tempos em que ele trabalhava como pedreiro. Diziam os frequentadores de sua casa que Cartola tinha uma relação quase de desconfiança com a riqueza. Enquanto outros compositores que faziam sucesso na mesma época compravam apartamentos luxuosos na Zona Sul ou carros do ano, ele preferia manter suas economias trancadas e invisíveis. Houve relatos de que ele guardava quantias consideráveis de dinheiro em espécie dentro de casa por puro receio de que os bancos ou o governo pudessem confiscar seus ganhos. Ele não confiava na modernidade financeira e preferia a segurança de ter o valor físico ao seu alcance. Quando precisava gastar, fazia-o com uma parcimônia que muitos consideravam exagerada. Ele negociava o preço de cada mantimento, cada tecido para suas roupas e não admitia desperdícios na cozinha de Dona Zica. Para um homem cujas canções eram poesia pura, sua vida financeira era escrita com uma gramática de extrema rigidez. Essa contenção não vinha de um desejo de ostentar no futuro, mas de um trauma profundo causado pelos anos de miséria e anonimato que viveu antes do sucesso tardio. Ele sabia o que era não ter nada, e essa memória o assombrava. Nos anos 1970, mesmo sendo reverenciado como um deus da cultura nacional, ele se recusava a mudar
para bairros mais caros ou adotar hábitos da elite intelectual que o rodeava, ele continuava sendo o homem que contava os trocados para o ônibus, mesmo tendo saldo suficiente para comprar a frota inteira. Seus luxos eram mínimos: o violão, o fumo de rolo e a cerveja gelada com os amigos, mas tudo rigorosamente calculado dentro de um orçamento que ele não permitia que fosse ultrapassado. Quando ele partiu no ano de 1980, o Brasil descobriu que o poeta da Vila Carioca tinha deixado uma situação financeira muito mais sólida do que sua aparência sugeria. Ele não morreu na pobreza, como muitos sambistas de sua geração, porque soube blindar cada centavo que a vida lhe deu na velhice. A história de Cartola nos mostra que a avareza, às vezes, é apenas o nome que damos ao medo de quem já perdeu tudo uma vez. Ele foi o mestre da harmonia nas notas musicais, mas em sua vida privada, a melodia era ditada pela economia extrema. Ele provou que era possível ser um gigante da arte e, ao mesmo tempo, um sentinela implacável de suas próprias moedas, levando a dignidade e o patrimônio intactos até o seu último ato. Tarcísio Magalhães Sobrinho. Conhecido pelo público como Tarcísio Meira, ele foi o rosto que definiu o conceito de galã na televisão brasileira por décadas. Nos anos 1970, ele e sua esposa, Glória Menezes, formavam o casal real da teledramaturgia. Eles eram as estrelas máximas da Rede Globo, recebendo os salários mais altos da emissora e protagonizando todas as campanhas publicitárias de grande porte da época. O dinheiro entrava em cifras astronômicas, vindo de contratos de exclusividade, participações em lucros de filmes e presenças VIP que custavam fortunas. No entanto, longe das câmeras e dos figurinos impecáveis, Tarcísio era um homem de hábitos extremamente contidos. Enquanto seus colegas de profissão queimavam cachês em festas em hotéis de luxo, viagens constantes para a Europa e joias caríssimas, Tarcísio geria sua fortuna com a precisão de um banqueiro suíço, sem nunca deixar que o brilho da fama o fizesse gastar mais do que o estritamente necessário. A fama de mão fechada de Tarcísio Meira era comentada nos bastidores das gravações, mas sempre com um tom de respeito, pois ele nunca deixava faltar nada para sua família. Contudo, ele detestava o conceito de ostentação. Há histórias de que ele revisava pessoalmente cada custo de suas propriedades rurais, onde investia a maior parte do que ganhava. Ele não via sentido em trocar de carro todos os anos apenas por status e mantinha um estilo de vida no campo que era surpreendentemente simples para alguém com seu saldo bancário. Ele era o tipo de pessoa que, apesar de ser milionário no ano de 1975, preferia consertar algo quebrado em casa do que comprar um novo. Para ele, o dinheiro era uma ferramenta de segurança para o futuro e não um acessório de vaidade para o presente. Ele tinha horror ao desperdício e educou seu filho dentro dessa mesma filosofia de valorização de cada centavo. Essa cautela extrema tinha uma explicação sólida. Tarcísio entendia, melhor do que ninguém, a instabilidade da profissão de ator. Ele viu muitos colegas de sua geração brilharem intensamente e terminarem a vida dependendo da caridade alheia ou de pensões mínimas. Por isso, ele se tornou um investidor nato, transformando seus salários da televisão em terras, gado e imóveis. Ele não gastava com luxos efêmeros, porque seu prazer estava em ver seu patrimônio crescer silenciosamente, longe dos olhos do público e da imprensa sensacionalista. Ele levava uma vida de classe média alta, enquanto possuía recursos para viver como um magnata internacional. Essa discrição financeira permitiu que ele e Glória atravessassem todas as crises econômicas do Brasil sem nunca perder o sono ou o padrão de vida. Quando olhamos para a trajetória de Tarcísio Meira,
vemos um homem que dominou as telas, mas que nunca permitiu que o personagem rico e sedutor o dominasse na vida real. Ele foi um dos artistas mais bem remunerados da história do Brasil, mas viveu com a contenção de quem sabe que o sucesso é um empréstimo do tempo. Ele partiu deixando um legado artístico inigualável e uma fortuna sólida e protegida, provando que a verdadeira inteligência financeira no show business não está em quanto se ganha, mas na capacidade de resistir às tentações do consumo para garantir uma liberdade eterna. Tarcísio foi o rei das novelas, mas em sua contabilidade pessoal, ele agiu como um guardião severo, mostrando que o maior luxo de um astro é a paz de saber que seu império é de concreto e não de fumaça. Hebe Maria Monteiro de Camargo Ravagnani. Hebe Camargo foi, sem dúvida, a mulher que reinou absoluta nos sofás da televisão brasileira. Nos anos 1970, ela já era um ícone de elegância, sempre desfilando com joias caríssimas, vestidos de alta costura e sapatos que brilhavam tanto quanto seu carisma. O público a via como a personificação do luxo e da generosidade, mas os bastidores revelavam uma faceta muito mais rígida. Hebe era uma das artistas mais bem pagas do país, acumulando contratos publicitários de 6 dígitos e salários que eram a inveja de qualquer executivo. No entanto, por trás daquela gargalhada famosa e do brilho dos diamantes, existia uma mulher que controlava cada centavo com uma firmeza que muitos chamavam abertamente de avareza. Para ela, o dinheiro não era apenas para ser gasto, mas sim para ser um escudo contra a pobreza que ela conheceu de perto na infância. Dizem que Hebe Camargo tinha uma relação peculiar com suas próprias finanças. Embora ela amasse comprar joias, que via como investimentos sólidos e fáceis de carregar caso o país entrasse em colapso, ela era extremamente econômica em outros aspectos do dia a dia. Há relatos de funcionários de sua mansão que contavam como ela monitorava o consumo de itens básicos, como produtos de limpeza e alimentos, exigindo que nada fosse jogado fora. Ela negociava pessoalmente seus contratos com uma dureza implacável, não cedendo um único cruzeiro nas reuniões com diretores de emissoras. Para Hebe, o valor que ela recebia era a medida de seu respeito, e ela não aceitava nada menos do que o topo. No ano de 1974, ela já era conhecida por ter uma das maiores fortunas líquidas entre as mulheres do Brasil, mas mantinha hábitos de economia que deixariam qualquer um surpreso. Um dos episódios mais comentados entre os íntimos daquela época era sua resistência em pagar por serviços que ela acreditava que deveriam ser cortesias devido à sua fama. Ela entendia seu valor como marca e muitas vezes esperava que o mundo ao seu redor fosse gratuito enquanto guardava seu dinheiro em aplicações seguras e imóveis. Enquanto outras estrelas gastavam fortunas com festas extravagantes pagas do próprio bolso, Hebe era a mestre em conseguir patrocínios para tudo, desde suas viagens até as reformas em suas propriedades. Essa postura permitiu que ela acumulasse um patrimônio gigantesco ao longo das décadas, mas também criou uma fama de ser mão fechada com aqueles que trabalhavam diretamente para ela. Ela não era de dar gorjetas generosas ou bônus sem motivo, tudo era calculado e justificado. A história de Hebe nos anos 70 nos mostra que a ostentação que vemos na frente das câmeras pode ser apenas uma armadura. Ela exibia o luxo para manter o status de estrela, mas vivia com a disciplina financeira de uma sobrevivente. Hebe sabia que a televisão era um mundo de aparências e que, se ela não cuidasse de cada moeda, ninguém mais cuidaria. Quando ela nos deixou, o valor de sua coleção de joias e de seu patrimônio imobiliário chocou o país, revelando que a rainha da TV era, na verdade,
uma das investidoras mais conservadoras e econômicas que o Brasil já viu. Ela foi a mulher que deu os selinhos mais famosos do país, mas em sua conta bancária, o beijo era sempre de despedida para qualquer gasto desnecessário, provando que é possível brilhar como o sol e ainda assim economizar cada centelha. Flávio Cavalcante. Se existia um homem que fazia o Brasil tremer nos anos 1970, esse homem era Flávio Cavalcante. Com seu gesto clássico de quebrar discos e seu comando firme sobre o júri mais temido da televisão, ele detinha um poder de influência que poucos alcançaram. Flávio era o rosto da classe média, o defensor da moral e dos bons costumes, e sua audiência era tão vasta que os anunciantes faziam fila na porta de sua produção. Ele ganhava quantias que, para a época, eram consideradas surreais, vivendo o auge do sucesso na Rede Tupi e, posteriormente, em outras emissoras. No entanto, por trás daquela imagem de homem enérgico e impiedoso com os artistas, escondia-se um administrador financeiro que não deixava escapar um único centavo de sua vigilância. Flávio tratava sua fortuna com um zelo que beirava a obsessão, mantendo uma distância segura de qualquer tipo de ostentação desnecessária. Diferente de muitos de seus colegas, que se perdiam em noitadas e gastos com o luxo efêmero da vida noturna carioca, Flávio Cavalcante era um homem de hábitos quase monásticos, quando o assunto era o próprio dinheiro. Nos anos 1972, no auge de sua carreira, ele já possuía um patrimônio que lhe permitiria viver em um palácio, mas ele preferia manter uma estrutura de vida sólida, porém, sem os excessos que a fama costuma trazer. Relatos de pessoas que trabalharam em sua equipe contam que ele era extremamente rigoroso com as despesas de produção, chegando a conferir pessoalmente recibos de pequenos valores para garantir que não houvesse desperdício. Ele acreditava que o dinheiro era um fruto do trabalho árduo e que cada cruzeiro mal gasto era uma ofensa à sua própria trajetória. Essa rigidez se estendia à sua vida privada, onde ele mantinha um controle férreo sobre os gastos familiares, evitando luxos que não tivessem uma utilidade prática ou que não servissem para consolidar seu status de homem sério. Essa postura de extrema economia fez com que ele fosse visto por muitos no meio artístico como uma pessoa de mão fechada. Flávio não era de oferecer grandes banquetes ou de fazer caridade pública com seu patrimônio pessoal. Ele preferia investir em silêncio, comprando imóveis e garantindo que sua família jamais passasse pelas incertezas que a carreira artística impõe. Ele tinha um pavor latente de perder o que conquistou, especialmente por viver em um período de grande instabilidade política e econômica no Brasil. Por isso, ele se tornou um acumulador de recursos, sempre desconfiado de propostas de investimento mirabolantes, preferindo o retorno seguro e a liquidez imediata. Ele era o tipo de homem que, embora ganhasse milhões, discutia o preço de um serviço doméstico com a mesma intensidade com que debatia a qualidade de uma música em seu programa. Quando o seu ciclo se encerrou, no ano de 1986, o público se despediu do apresentador polêmico, mas os herdeiros encontraram uma situação financeira impecavelmente organizada e muito maior do que a maioria das pessoas imaginava. Flávio Cavalcante provou que a verdadeira face da riqueza, muitas vezes, é a discrição e a economia severa. Ele foi o homem que quebrou discos na frente das câmeras para mostrar sua desaprovação, mas na vida real, ele nunca permitiu que nada quebrasse a solidez de sua conta bancária. Sua história nos anos 70 é o relato de um homem que entendeu que a fama é um sopro, mas o patrimônio construído com avareza e inteligência é o que realmente garante o lugar de alguém na história longe da sombra da necessidade. Maria do Carmo Miranda da Cunha.
Embora o mundo a conhecesse como Carmen Miranda, a pequena notável, sua herança e o impacto de sua fortuna continuaram a ecoar fortemente nos anos 1970, através de sua família e da gestão de seu espólio. Carmen foi a primeira estrela brasileira a conquistar Hollywood e a se tornar a mulher mais bem paga dos Estados Unidos no ano de 1945. No entanto, o que poucos sabem é que, mesmo após sua partida precoce, a gestão dos recursos que ela acumulou foi marcada por uma contenção de gastos e uma vigilância financeira que beirava o extremo. Durante a década de 1970, enquanto o Brasil vivia uma explosão cultural, os guardiões de sua fortuna e os relatos sobre sua vida privada revelaram uma mulher que, apesar das plumas e das frutas tropicais, tinha um medo paralisante da pobreza. Ela contava cada dólar e cada centavo, enviando quantias vultosas para o Brasil para serem investidas em imóveis, enquanto ela mesma, em Los Angeles, muitas vezes vivia sob uma austeridade que não condizia com o seu status de estrela internacional. Essa mentalidade de escassez foi herdada por aqueles que cuidavam de seu legado nos anos 70. Havia uma obsessão em proteger o patrimônio que Carmen construiu com tanto suor e lágrimas. Relatos biográficos que surgiram nessa década detalharam como ela guardava recibos de compras insignificantes e negociava contratos publicitários com uma ferocidade incomum para as estrelas da época. Ela não confiava no sistema financeiro americano e preferia manter grande parte de sua liquidez em investimentos físicos e seguros. Enquanto o público imaginava Carmen Miranda em festas luxuosas regadas a champanhe, a realidade era de uma mulher que vigiava as contas da casa com mão de ferro, evitando qualquer desperdício. Esse comportamento era tão acentuado que até mesmo suas roupas de palco eram reformadas e reutilizadas exaustivamente para economizar nos custos de produção de seus shows. Nos anos 1970, o Museu Carmen Miranda começou a ser idealizado no Rio de Janeiro, e os conflitos sobre como financiar e manter esse legado trouxeram à tona a rigidez financeira que cercava seu nome. Mesmo com uma fortuna acumulada que poderia sustentar gerações, a gestão era de uma economia severa. Não havia espaço para gastos que não gerassem retorno ou preservação. Carmen foi uma mulher que carregou o peso de sustentar uma família inteira e um séquito de funcionários, o que moldou sua visão de que o dinheiro era algo que poderia desaparecer a qualquer momento se não fosse vigiado como um tesouro sagrado. Ela foi a maior exportação cultural do Brasil, mas viveu e deixou um legado onde a avareza era a armadura que protegia a estrela da vulnerabilidade do mundo real. A trajetória de Carmen Miranda e a gestão de sua fortuna nos mostram que o brilho intenso das telas muitas vezes esconde uma alma que nunca deixou de se sentir aquela menina humilde que trabalhava em uma chapelaria. Ela acumulou milhões, mas sua relação com o dinheiro foi pautada pela restrição e pelo controle absoluto. Ao chegarmos ao fim desta lista, percebemos que todos esses astros dos anos 70 tinham algo em comum. O sucesso lhes trouxe a glória, mas o medo da perda os transformou em sentinelas de seus próprios cofres. Carmen foi a explosão de cores e alegria para o mundo, mas em sua contabilidade pessoal e no legado que deixou, a regra era o cinza da economia extrema, provando que é possível ser a mulher mais famosa da Terra e, ainda assim, viver preocupada com o valor de uma única moeda.